O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E você está conosco aqui nessa nossa caminhada, de leitura bíblica. Nós já estamos aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 14, nós vamos continuar hoje, Depois do programa de ontem, onde foi aquela maravilha, do apóstolo Paulo nos ensinando que o nosso Deus é fiel, Ele não permite que a gente seja tentado além do que possamos suportar. E mesmo assim ele diz que quando somos tentados, o nosso Deus providencia um escape para que a gente possa suportar essa tentação. Então, depois dessa lição maravilhosa, vamos continuar então agora em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, porque agora o apóstolo Paulo vai tratar do assunto de como ficam as festas idólatras em relação à ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai tratar um pouquinho sobre como isso estava acontecendo lá na igreja de Corinto, Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Verso 16: Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então Paulo está perguntando para nós aqui, olha, em outras palavras, quando a gente faz a ceia, que Jesus disse para a gente fazer em memória dele, para se lembrar dele. Então Paulo está dizendo, olha, o cálice da Santa Ceia, o cálice que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo, porque Jesus, quando ele estava tendo a última ceia com seus discípulos, com os apóstolos, ele não disse, pegou o cálice, deu graças e disse, esse aqui é o meu sangue que vai ser dado por vocês. Então, o suco de uva representa o sangue de Jesus. Veja que coisa bacana. E depois Jesus pegou o pão, partiu e disse, olha, esse pão aqui é o meu corpo, que também vai ser dado em favor de vocês. Da mesma maneira, Jesus estava dizendo, aquele pão representaria o corpo dele. Em seguida, Jesus disse, olha, façam isso em memória de mim, quer dizer, para se lembrar que houve essa ceia e que logo em seguida o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso, Ele que veio, se fez carne, pagou o preço no nosso lugar. Esse Deus Todo-Poderoso decidiu se entregar e finalmente pagar o preço do nosso pecado no nosso lugar, Maravilhoso isso. Aí Paulo perguntou, olha, quando vocês estão tomando o cálice, do vinho, do suco da uva, não é representando o sangue de Jesus? Quando vocês estão partindo o pão na ceia, na Santa Ceia, não é representando o corpo de Cristo? Aí no verso 17 Paulo diz, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão.
Olha, falando que a igreja de Jesus é um único corpo com um único cabeça, né, que é Jesus. E aí vem, verso 18. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Então Paulo está perguntando, olha, quem come dos sacrifícios não participa do altar? E aí Paulo continua perguntando, portanto, no verso 19, o que estou querendo dizer? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele faz outra pergunta. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Pergunta Paulo. Outra pergunta de Paulo. Ou o ídolo é alguma coisa? Ele mesmo responde, não. E ele responde não com exclamação, né? Como quem responde assim, não, de jeito nenhum. E ele vai responder aqui, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha aí. Verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a gente tem que decidir, queridos, a quem a gente vai servir. Aqui, o nosso querido Paulo está nos dizendo isso, olha. O que os pagãos sacrificam não é oferecido a Deus, mas aos demônios. Então, o que é ser um pagão, não é? Segundo a palavra de Deus, é a pessoa que segue outros caminhos diferentes do que tem na Bíblia, na palavra de Deus. Então, Paulo está alertando que esse tipo de sacrifício não é um sacrifício que é oferecido a Deus ou que agrada a Deus, mas aos demônios. E quem são os demônios? São os anjos caídos. Lembra que a gente já falou disso? Quando a gente voltar lá para o Velho Testamento, a gente vai entender isso direitinho dos demônios. Quando a gente já viu isso no início do livro de Gênesis, não é? A gente vai ver isso também em Apocalipse. Quem são esses demônios, não é? São os anjos que se rebelaram contra Deus, afinal de contas, eita pastor, e o anjo se rebela? Rebela. O anjo é criatura como nós, né? Só que o anjo não teve desculpa, não teve perdão, porque o anjo já mora ali no céu, né? Nas regiões celestiais. Então o anjo já conhece Deus face a face, né? Então é por isso que ele não tem perdão. A gente que está aqui no mundo de carne, não é? A gente vive pela fé no que vai ser o mundo espiritual. Mas os anjos não, os anjos já viam ali cara a cara, não é? Tudo que representa o mundo espiritual. Então, Paulo diz, olha, vocês têm que escolher. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, não é? Aí no verso 22, 1 Coríntios 10, 22. Porventura, ou seja, por acaso, não é? Provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Pergunta Paulo. Então aí ele vai falar agora da liberdade que o cristão pode exercer e dos limites que isso significa. Olha só, verso 23. Tudo é permitido, diz aí o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha aí. Verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. É um importante ensinamento, né? Verso 25. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria.
Então Paulo está dizendo aqui porque no Velho Testamento a gente observa que o povo judeu tinha uma série de restrições alimentares, tinham vários tipos de animais, da carne desses animais, que era considerada impura por Deus. Mas Deus ele fez essa diferença justamente para mostrar ao povo de Israel e à humanidade que chegaria um momento, com a chegada do Messias, do Salvador, de Jesus Cristo, chegaria um momento em que todos seriam bem aceitos. E assim, desse jeito, foi com os animais. O povo de Israel, no Antigo Testamento, só podia comer alguns animais, não podia comer outros, por exemplo, o porco, né? A carne do porco era considerada no Velho Testamento uma carne imunda, que não poderia ser comida pelo povo de Israel. E depois que Jesus veio, o Salvador, depois que Jesus veio resgatar as pessoas que não eram judeus e também as pessoas de Israel, então o que aconteceu? Essa salvação, que inicialmente era só para os judeus, foi aberta para todo aquele que crê. E é assim, por isso, dessa maneira, mesma coisa com as carnes, né? Mesma coisa com os animais que antes eram proibidos, como o porquinho, né? A carne do porco. Mas aí, Paulo está dizendo, olha, se você vai num lugar comer, não fique perguntando, né? Quando você ora, apresenta em nome de Jesus, agradece aquele alimento, consagra ao Senhor, pronto, ali já está preparado, ungido pelo poder de Deus para não lhe fazer mal. Então, você não deve perguntar, a menos que alguém diga, porque às vezes a pessoa fala, né? Olha, isso aqui, essa farofa aqui, essa carne, foi de um sacrifício que a gente fez aí, uma obrigação, né? Como se chama nos lugares onde se faz sacrifício de animais. E aí sim, se a pessoa disse para você, né, que essa carne vem dessa fonte, aí você, carne ou qualquer outro alimento, aí você não come, né? Você não come até para que as pessoas que estão querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estão no começo da caminhada, para que essas pessoas não se escandalizem, né, ao ver que você está comendo aquilo ali. E aí Paulo segue dizendo assim, perguntando: pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Verso 30. Se participo da refeição com ação de graças, quer dizer, agradecendo, consagrando a Deus, né, a comida, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Olha aí, então ele conclui assim, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha, verso 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, que não era judeu, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, diz o apóstolo Paulo, e no verso 33, capítulo 10, 1 Coríntios. E ele termina dizendo, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Aleluia! Glória a Deus. Uma bênção essa palavra, não é, do apóstolo Paulo? Grande maravilha do Senhor trazer essa bênção, essa palavra do apóstolo Paulo. E aí ele vai seguir aqui, queridos, já no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai seguir falando aí sobre a adoração a Deus. Olha só, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, Paulo dizendo, me imitem do mesmo jeito que eu imito a Cristo. E aí no verso 2 ele diz, eu os elogio, para a igreja de Corinto, né? Por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo dizendo aos Coríntios. Verso 3. Quero, porém, que entendam
que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então aqui Paulo vai explicar direitinho o que ele está dizendo, no verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Verso 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse raspado. Diz Paulo ainda: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. E aí ele segue sobre esse assunto dizendo: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. E Paulo segue dizendo: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Verso 9, 1 Coríntios 11, 9. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Verso 10. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Eita, e agora? Agora as irmãs estão doidinhas aí, né? As ouvintes, as mulheres. Que é isso, pastor? Como é que pode, né, o apóstolo Paulo falar assim das mulheres, né? Falar que a mulher foi criada por causa do homem, né, para ser companheira do homem, que o homem não veio da mulher, né? Dizer que a mulher tem que cobrir a cabeça, né, com um véu, alguma coisa assim, dizer que a mulher precisa ter esse sinal de autoridade, né? Autoridade de que Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e a cabeça de Jesus é o nosso Pai, né? E aí todo mundo aí fica perguntando, as mulheres estão doidas para saber que história é essa que o apóstolo Paulo está falando, né? E a gente tem que explicar bem direitinho para que você não entenda nada errado, né? Então, vamos aprender aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Você quer aprender por que ele falou isso, né, da mulher? Então vamos ensinar direitinho, para você não confundir as coisas, tá certo? Bom, vamos começar então, queridos, analisando aqui o que Paulo está falando a respeito do homem e da mulher, né? No versículo 8 ele nos ensina, né? Pois o homem não se originou da mulher. É engraçado que hoje todo mundo pensa isso, né? Quando a gente vê a mãe tendo um filho, né? Todo mundo pensa, olha, mas o homem, mesmo que nasça um menino, né, vem da mulher. Mas a gente tem que voltar para a criação do primeiro casal, né, de Adão e Eva, onde Adão foi criado por Deus e a partir de uma costela de Adão, né, você crê nisso mesmo ou você acha que isso é historinha, né? Hoje, não sei se você sabe, mas em algum laboratório, nos laboratórios ali de engenharia genética, a partir de poucas células de um animalzinho, por exemplo, de uma ovelhinha, quem se lembra aí da ovelhinha Dolly, faz alguns anos que foi o primeiro animalzinho a ser clonado, né? Foi retirado um pedacinho das células da matriz, né, da ovelhinha, e em laboratório o pessoal conseguiu gerar uma nova ovelhinha. Então veja se o homem está começando a conseguir clonar animais, né? As pesquisas de clonagem de pessoas, por enquanto, são proibidas em muitos países, mas imagina se Deus não vai ter poder para, a partir de um pedaço do ser humano, fazer outro ser humano, né? Com certeza, se o ser humano hoje, com alguma tecnologia, não é, consegue fazer uma clonagem, que é algo
seria algo inimaginável nos tempos ali de Paulo, de Pedro, imagine o nosso Deus, que é o Criador de tudo. Então isso é verdade, não é? A mulher veio do homem, não o contrário. E também o apóstolo Paulo diz aqui, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher. Verso 9, né? 1 Coríntios 11, 9. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Verdade. Deus criou o homem, não é? O homem deu os nomes aos animais, e aí o Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, então fez o homem cair em profundo sono e lhe fez uma auxiliadora, não é, que ele fosse idônea, que fosse honesta com ele, correta com ele. Isso depois do homem e de Deus procurarem em toda a criação do que tinha até aquele momento uma auxiliadora, uma apoiadora, uma ajudadora que pudesse ser fiel ao homem, mas aí não encontraram. Por isso Deus então criou a mulher. Então a mulher foi criada para ser a companheira, a ajudadora do homem. E aí, mulheres, vocês acham que isso diminui vocês como pessoa? Então, se você acha isso, você acha que Deus se enganou, não é? Que Deus fez alguma coisa errada. Mas, na verdade, queridas, a mulher como apoiadora do homem, a mulher que saiu do próprio homem, né, da costela do homem, isso é uma grande maravilha, queridas, do Senhor, porque enquanto o homem sozinho, né, se Deus falou, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer a mulher que vai ser sua ajudadora, sua apoiadora, significa, queridos, que não é possível para a pessoa, ou é muito difícil, né, para um homem permanecer de pé, né, andar no caminho correto, sem que haja ali a ajuda de uma mulher, sua esposa, né? No começo da vida, sua mãe, né? Que é a esposa do seu pai, que deve lutar para que a casa seja um ambiente de paz. Você pode ver que quando a mulher que é a ajudadora do homem, né? A mulher que é no Velho Testamento é definida assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata com as próprias mãos destrói a sua casa. E é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto isso por aí. Mulheres insensatas querendo exercer uma autoridade que Deus não confiou, ou mulheres que não ligam para suas famílias, para suas casas. Veja o estado que fica a família, né? Já o contrário não, a gente vê alguns homens, muitos homens também deixando o seu papel de cabeça da casa, abandonando a mulher e os filhos, deixando tudo para lá, e a mulher, mesmo sozinha, como a mulher edifica a sua casa, não é? Como a mulher, ficando firme, ela consegue avançar, não é? Ela consegue manter a sua casa de pé. Então isso é uma bênção para a mulher. Quando o homem faz o papel que Deus criou para ele e a mulher faz o papel que Deus criou para ela, tudo dá certo, tudo funciona, tudo é maravilhoso, né? E aqui no final, no verso 10, Paulo diz: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Então aqui Paulo, ele está dizendo que nos cultos públicos, né, na hora da mulher adorar, na hora de pregar, a mulher que cobre a cabeça, cobria a cabeça com o quê? Naquela época era com véu, né? Que aquilo era um sinal de autoridade, quer dizer, aquela mulher que era vista pelas outras mulheres e pelos outros homens com a cabeça coberta com um véu, aquilo era um sinal de que a mulher estava declarando para toda a sociedade, dizendo assim: meu marido é o cabeça da casa, eu sou sua ajudadora e Cristo é o nosso cabeça.
A coisa mais difícil que existe ao longo dos tempos, e hoje talvez seja mais difícil, queridos e queridas, é a mulher, num casamento, conseguir reconhecer a autoridade que Deus delegou ao homem. São das coisas mais difíceis. Normalmente o diabo faz tudo ao contrário, e a mulher acaba fazendo o papel de homem e exercendo autoridade na casa, com a última palavra, né? E ao mesmo tempo a coisa mais difícil é fazer o que o apóstolo Paulo mandou, que é o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, que deu a sua própria vida por ela. Então, o que a gente vê hoje é tudo ao contrário. O marido, que devia amar a sua esposa a ponto de se entregar a própria vida para salvá-la, o marido não quer nem saber, não protege a família, não protege a esposa, não cuida, vai embora, some e desaparece. Por outro lado, a mulher, que devia se submeter ao marido por amor a Jesus, deveria ser doce, suave, feminina, mansa, humilde de coração, aquele porto seguro para o homem. A mulher também não faz isso, é grossa, grita, nervosa, manda na casa e dá a última palavra, né? O homem acaba cedendo para que não haja mais discussão. Então é uma pena que Satanás conseguiu inverter os papéis na maioria das famílias que não conhecem a palavra de Deus, e infelizmente também em muitas famílias que já conhecem a palavra de Deus, mas que o homem não quer cumprir o seu papel e a mulher também não quer cumprir o seu papel. Então, quando a gente, queridos, a gente tem que aprender uma coisa: quando a gente faz alguma coisa contrária ao funcionamento das coisas de Deus, então não tem como dar certo, né? Não tem como a coisa funcionar, né? Se a gente segue direitinho as instruções do Pai, do Criador, aí tudo vai funcionar direitinho. Agora, se a gente sair fora do que Deus planejou, fica complicado, né? Fica difícil. E aí é mais ou menos como você querer usar um equipamento sem ler o manual de instruções, ou então lendo e discordando, né? Dizendo, não, eu não concordo não. E esse manual diz que esse negócio funciona assim, eu vou fazer diferente. Aí o que acontece? Quebra. Então é por isso que hoje a gente vê tanto casamento quebrado, tanta família quebrada, não é? E veja que nenhum dos dois aí sai perdendo. Quando os dois cumprem o seu papel bíblico, os dois ganham, porque os dois estão obedecendo a Deus. Isso agrada a Deus de uma forma maravilhosa, né? Então tá aí, para as mulheres não ficarem tristes, seu papel na família, na sociedade é fundamental. E você foi criada para isso, para ser apoio, ajuda, porto seguro. Então seja isso na sua casa, para o seu esposo, seu noivo, seu namorado, para o seu pai, sua mãe, você que é mulher, seja uma ajudadora, seja um apoio, seja um porto seguro, né? A gente vai fazer um intervalinho agora, porque esse assunto é puxado, né? É um assunto realmente puxado. E nós vamos continuar, depois do intervalo, no versículo 11. Hein? Não vai embora não, fique por aí. A gente foi até 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Quando a gente voltar, então continua. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, tá bom? Por enquanto, vai ouvindo esses louvores maravilhosos aí. Fica na paz de Jesus e até daqui a pouco. Até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções.
Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções. Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E olha, no primeiro bloco foi duro, né, para as mulheres aí que estão nos ouvindo. Muitas tiveram dificuldade, né, em digerir esse conteúdo da mulher ocupar o seu papel dentro do que Deus sonhou para o casal, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, queridas mulheres. Eu também sou casado, né, com a minha esposa, a missionária Fátima Coimbra. Eu aqui, o pastor Gilberto Costa. E é muito importante, queridos e queridas, que tanto o homem como a mulher consigam cumprir o seu papel, sabe? Consigam realmente cumprir o seu papel diante daquilo que Deus planejou para cada um, né? E Deus, ele sabe o que faz. A coisa mais bonita e mais feliz de se ver é um casal quando os dois já entregaram o governo de sua vida a Jesus Cristo, tanto o marido como a mulher, e você vê cada um do casal, ou tanto o marido quanto a mulher, exercendo fielmente o seu papel, cumprindo fielmente o chamado de Deus para ser marido, o chamado de Deus para ser mulher. O chamado de Deus para ser marido, qual é? Marido, ame sua mulher, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, quer dizer, entregando a sua própria vida por ela. Já pensou quando o marido faz isso? Vive assim? Que maravilha! Mas isso só vai funcionar se a mulher fizer também a sua parte. O que Deus disse para a mulher? Mulher, seja submissa a seu marido, assim como Cristo, assim como Jesus foi ao Pai, assim como a igreja é a Jesus, é submissa a Jesus. Então o que acontece num casamento? Quando os dois fazem a sua parte direitinho, a coisa funciona, que é uma beleza. Agora, quando um dos dois ou os dois fazem papel oposto, aí o que acontece no casamento? Briga, né, desentendimento, tristeza, ofensas, revolta, ódio. É isso que acontece. Então, assim, às vezes a gente pensa, vou viver moderninho, que a Bíblia é muito antiquada. O bom é cada um por si, a mulher mandando, o homem obedecendo. Veja aí a situação dos casamentos que são assim, né? Examine, porque Jesus disse que é pelo fruto que a gente conhece a árvore, né? Então a gente tem que examinar direitinho os resultados das nossas atitudes, né? Muito importante isso aí. Então, vamos seguir aí. As mulheres já se recuperaram, né? Dessa, digamos assim, dessa descoberta, não é tão diferente do que a mulher é hoje, né? Então, no versículo 11, Paulo segue aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 também. Diz assim Paulo: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Olha aí. Verso 12. Pois, assim como a mulher proveio do homem, quer dizer, como a mulher veio de uma parte do corpo do homem, da costela,
Também o homem nasce da mulher. Olha que bonito. Mas tudo provém de Deus. Então é tudo de Deus, né? Não foi o homem que criou a mulher, nem a mulher que criou o homem. Mas Deus criou o homem, criou a mulher, os animais, tudo que há na terra, todo o universo. Aí no verso 13, Paulo diz: julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Paulo pergunta. Ele vai fazer outra pergunta, verso 14. A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Olha, verso 15. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Olha, pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Eita glória! Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí. Então, Paulo está dizendo aqui, vamos por partes, né? Que aqui o negócio é curioso. Paulo está dizendo primeiro que para o homem ter cabelo comprido é uma desonra. Então, naquela época de Jesus, Paulo viveu aí na época de Jesus, então o homem entre os judeus não tinha cabelo comprido, era considerado uma desonra. Logo, essa imagem que aparece nos quadros, nas estátuas, né, de Jesus com aquele cabelo comprido, como se fosse um cantor de rock, né? Ou como se fosse um cavaleiro medieval, né, da Idade Média. Aquilo não é verdade, né? Porque senão Jesus teria sofrido um bocado de bullying aí, né? Que a Bíblia diz aqui, Paulo dizendo que para o homem é uma desonra ter o cabelo comprido, justamente para não ser confundido com uma mulher, né? Para não ser confundido com uma mulher. Mas para a mulher o cabelo comprido é a honra, é um manto. Então também não é bom que a mulher corte o cabelo como o do homem. Você vê de novo, né? Cada um cumprindo o seu papel, né? Não é bom que o homem pareça ou se vista como uma mulher. Também não é bom que a mulher pareça ou se vista como um homem. Mas o que a gente tem visto aí é o contrário, né? Homens querendo usar saia, usar maquiagem, se vestir de mulher até para sair para brincar no carnaval, né? E mulheres com cabelo curtinho, né? De homem mesmo, Joãozinho, né? Que chama. E com roupas, muitas vezes, que de terno e gravata, né? Como se fosse roupa de homem, porque tem o terninho feminino, que é diferente o corte, né? Que traz uma feminilidade ao corpo da mulher. E tem o terno masculino, né? O terno masculino, ele é um terno que cai bem no homem, não é? Mulher vestida com terno masculino fica feio. Embora muitas pessoas tenham usado esse tipo de roupa ao longo dos tempos. Então, é por isso que diz que o homem não deve usar roupa de mulher e vice-versa. Para que o homem pareça e se comporte como homem, a mulher pareça e se comporte como mulher. Não quer dizer que a mulher não pode usar calça, mas tem calça que é masculina, né, reta, e tem calça que é feminina. Você percebe bem a diferença no corte e no modelo, né? Bom, aí no verso 16 o apóstolo Paulo diz: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, quer dizer, costume de ficar discutindo, criando polêmica. Mas tem uma coisa aqui que Paulo diz, ó, julguem, no verso 13 ele falou, julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Né? Aí Paulo responde, a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, né? Então vamos, e diz, ó, pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Vamos entender direitinho o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós temos que, para entender, queridos, essa passagem, nos lembrarmos que o véu, né, que cobria a cabeça da mulher era um sinal que a mulher estava dando
um sinal de amor, não é? De que aquela mulher, ela tinha respeito pelo seu esposo e considerava o seu esposo o cabeça da casa. Era um sinal que aquela mulher estava dando, que dizia assim: olha, publicamente eu vou colocar esse véu, reconhecendo que o meu esposo é o cabeça da casa, que eu sou sua ajudadora, que eu estou com ele, junto dele, cumprindo junto dele o meu papel de esposa, de que edifica a sua casa. Então era um sinal público. Afinal de contas, naquela época não era muito diferente de hoje, viu, queridos? Infelizmente não era. Infelizmente o diabo ele sempre tentou, há séculos e milênios, que o diabo vem tentando enganar a mulher para que ela assuma esse papel de autoridade, e enganando o homem para que ele assuma o papel de submissão. Então hoje o que a gente vê é a criação que Deus fez invertida, né? É a criação de Deus perturbada, né? A criação de Deus trocada de lugar. Então não foi esse o plano de Deus. Então a mulher, quando ela ia cobrir a cabeça, era um sinal para todos, né? Como muitas pessoas ali não tinham conhecimento de como era a vida do casal dentro de casa, não é? Você sabe que tem pessoas que são de um jeito dentro da igreja, não é? Mas são de outro dentro de casa, não é? Há homens, por exemplo, que na igreja é uma bênção, é só sorriso, né? Simpático com a esposa, com os filhos, na igreja. Mas quando chega em casa, aí vira bicho, né? Aí é grosseiro, fala alto, trata mal, né? Chega até a cometer violência com a esposa e os filhos. Então, aí temos um lobo em pele de cordeiro, né? Não é um homem que está obedecendo a palavra de Deus, que diz que o homem deve amar a sua esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, ou seja, a si mesmo se entregou para salvá-la. Então é isso que um marido deve fazer. Do mesmo jeito, há mulheres que na igreja são uma bênção, né? São mulheres simpáticas, sorridentes, carinhosas, mas quando chega em casa vira bicho, né? É grosseira com o marido, é agoniada, nervosa, né? Quer mandar na casa. Então, do mesmo jeito, né? Não está cumprindo e obedecendo o papel que Deus designou para que a mulher fosse a ajudadora, para que a mulher fosse submissa ao marido do mesmo jeito que a igreja é submissa a Cristo. Então, também não está cumprindo o seu papel. Então, essa questão do uso do véu na igreja, diante dessa dificuldade que sempre existiu entre homem e mulher, desde que o primeiro casal desobedeceu a Deus, era uma forma, a mulher que usava o véu na igreja, publicamente, né? Ela estava dizendo a todos publicamente, estava falando sem dizer nenhuma palavra, ela estava dizendo: olha, eu cumpro o meu papel de esposa submissa ao Senhor, submissa a meu marido, edificadora da minha casa. Era isso que é como se fosse uma propaganda que aquela mulher estava fazendo, né? Como se a mulher estivesse em público reconhecendo que isso era muito difícil para a mulher, como é muito difícil para a mulher de hoje também, né? Reconhecer em público. Eu tenho visto alguns casais falando, conversando aí entre amigos, né? Que na hora de conversar, que surge esse assunto de autoridade, sempre, muitas vezes se fala a mulher: ah, ele que não me obedeça para ver, né? E fala assim. Então, normalmente é o contrário, né? Em público, Satanás engana a mulher para que ela queira aparecer como a cabeça da casa.
E então essas mulheres, Paulo está orientando aqui que a mulher, nessa igreja de Corinto, que quisesse publicamente reconhecer que estava cumprindo o seu papel, que não é fácil, né? Você publicamente reconhecer. Por que não é fácil? Porque o mundo pensa o contrário, né? Tudo que Deus faz, o diabo, através do sistema, dos padrões do mundo, quer desfazer, quer fazer o contrário. Então a mulher que faz isso é uma mulher corajosa, né? Uma mulher que publicamente está dizendo: eu me realmente reconheço no meu esposo a autoridade. E vou dizer uma coisa a vocês, queridos e queridas ouvintes aí: a autoridade que não é reconhecida não é autoridade. Então não adianta o marido exercer a autoridade se a mulher não reconhece a autoridade dele, você entende? Na verdade, ele fica, no final das contas, desmoralizado. Então, entenda uma coisa: a autoridade, ela só é exercida na sua plenitude se ela for reconhecida. Então, mulheres, reconheçam no seu esposo, ajudem ele a ser o cabeça da sua casa. Maridos, deem suas vidas pelas suas esposas, como a Bíblia diz. Se cada um fizer isso, seu casamento vai ser uma grande maravilha, vai ser uma coisa linda diante do Senhor, tá certo? Então, em nome de Jesus, que você consiga, em nome de Jesus, praticar isso no seu casamento. Eu oro a Deus, vou até orar nesse propósito hoje, encerrando a palavra por aqui, para que você consiga realmente, de fato e de verdade, você consiga cumprir esse propósito de Deus. Eu oro pela sua vida nesse sentido. Vamos orar? Se você puder fechar os olhinhos aí, vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que há homens e mulheres nos ouvindo agora. Sei que muitos corações devem estar revoltados com a palavra de hoje, né? Pessoas, Senhor, que já estão aí totalmente tomadas, Pai, pelo sistema que governa esse mundo, um sistema de fazer o contrário. Se Deus disser que é para a direita, aí o mundo diz: eu vou pela esquerda. Se Deus disser que o caminho é para cima, o mundo diz: eu vou para baixo. Se Deus disser que o caminho é claro, o mundo diz: eu vou para o escuro. Então assim está acontecendo, Pai. Casamentos e famílias estão se destruindo, se acabando, porque o homem não quer fazer papel do marido que a Bíblia diz para fazer, e a mulher não quer fazer o papel da esposa que a Bíblia diz para fazer. Então, em nome de Jesus, eu peço, Pai, por todos que estão nos ouvindo agora, a maridos, a mulheres, a namorados, namoradas, noivos e noivas, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o coração de cada um seja quebrantado. O coração do homem seja quebrantado para que ele cumpra o seu papel, para que ele lidere a sua casa, para que ele entregue a sua vida em favor da sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Entregou a si mesmo para salvar a igreja. Que o marido faça isso a cada dia, no dia a dia. Do mesmo jeito, Pai, eu peço pelas esposas que nos ouvem agora, porque essa palavra bateu direto nisso, Pai. Então, que o coração das mulheres de Deus, ou das que ainda não decidiram entregar o governo de suas vidas, seja quebrantado nessa tarde, Senhor, para que elas exerçam o papel que Deus delimitou para elas, que é o papel de ajudadora, apoiadora, edificadora da casa. É aquela que traz paz e não guerra. É a que representa um porto seguro numa família, Pai. É a mulher de Deus. É aquela que é submissa ao seu marido, como Cristo foi à igreja, como a igreja é a Cristo. Então essa é a relação que existe, esse é o papel da mulher no casamento, Pai, na vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, que essas mulheres e esses homens que me ouvem abram mão dos seus papéis que o mundo lhes deu e passem a agir
e a viver conforme o papel que Jesus lhe deu. E eu desafio, Pai, essas pessoas a praticarem, Senhor, a Tua palavra nesse sentido. E assim, Pai, todos vão poder comprovar que a Tua vontade, que os Teus planos são melhores que os nossos planos. São melhores do que o que a gente acha que é. Por isso, Pai, eu ministro na vida da mulher que ela reconheça a autoridade de seu esposo, porque a autoridade só existe se for reconhecida. E eu ministro na vida dos esposos, se entreguem pela sua esposa, em nome de Jesus. E se você concorda comigo, ouvinte, nessa oração, digam amém, 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 bem bonito, e glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Obrigado, Paizinho. Obrigado por mais esse dia, mais esse programa. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor nos dá para seguir adiante. E esperamos você hoje, hein, ouvinte? Hoje é terça-feira, não é o dia normal do nosso encontro, mas como essa semana eu vou viajar na quinta, então faremos hoje, excepcionalmente, só essa semana na terça-feira. Então, só para lembrar as pessoas que costumam ir, hoje, terça-feira, 8 da noite, lá na Requinte Recepções, tá bom? No bairro do Arruda. Veja a vinheta aqui, que daqui a pouquinho ela aparece. Então, queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E até, então, o próximo programa. Fiquem na paz. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou acesse ministeriooevangelicodeensinobiblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 986291752. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.